Alan, outro dia eu tava numa passagem de plantão, chegando de manhã lá, cara, foi a maior confusão. Os residentes estavam meio chateados porque foi daquelas noites caóticas, sabe? E aí teve um paciente que acabou tendo uma complicação, eles tentaram fazer o manejo e tal, mas o desfecho foi negativo, o paciente veio a óbito. E aí, cara, veio um R+, assim, daqueles bem, sabe tudo, e chegou falando assim, não, mas isso aí era óbvio que ia acontecer, né? Assim, diante dessa situação, com esse manejo, é lógico que isso ia acontecer. Então, ele ficou bem, nossa, isso aí foi horrível que aconteceu, péssimo, péssimo. E ficou como se ele fosse o dono da razão. E eu fiquei pensando assim, cara, será mesmo que ele sabe tão melhor assim que os outros? Porque ser engenheiro de obra pronta é muito fácil, né? Eu acho que ali no momento de incerteza, às vezes ele teria agido da mesma forma. E eu acabei indo para a internet e encontrei um artigo que exemplifica essa situação. E olha só que interessante que eles fizeram. Eles pegaram dois grupos de médicos e mostraram para eles vinhetas clínicas. Para um grupo, eles mostraram a vinheta clínica e o desfecho da vinheta era que o paciente recebia alta e aí ele saía e se recuperava completamente. Para o outro grupo, a mesma vinheta clínica, só que no final o desfecho é o paciente recebia alta e depois morria, depois de alguns dias. E eles pediram para esses dois grupos de médico avaliarem a qualidade do cuidado, baseado no que estava escrito na vinheta clínica, dos dois grupos. E, sem surpresa nenhuma, eles viram que o grupo que tinha o desfecho positivo do paciente se recuperar ganhava nota mais alta da qualidade do cuidado do que o grupo que teve desfecho negativo, mesmo as ações sendo exatamente iguais. Ou seja, o desfecho afeta a avaliação do cuidado dos processos envolvidos naquilo tudo. Eu sou o Carlos Bernini. E eu sou o Daniel Heringer e esse é o MedEco. Bom, gente, o Daniel trouxe para a gente um exemplo bem interessante do que a gente chama de hindsight bias, também conhecido aqui no Brasil como viés retrospectivo. Também a gente chama bastante como médico do dia seguinte, né? Sempre mais fácil conectar os pontos quando a gente já sabe o desfecho da história, né? Então fica mais simples da pessoa dizer, olha, isso aqui era óbvio que se conectava com isso, né? Então isso é um fenômeno observado desde que o mundo é mundo, desde a antiguidade. Filósofos já descreviam a respeito disso, historiadores já descreviam a respeito dessa falha. Ela é uma falha do que a gente chama de heurística, que são mecanismos automáticos facilitadores da vida. Lembra do sistema 1 da outra palestra? E ela modifica a percepção do evento ocorrido como se fosse uma coisa óbvia, previsível. Aquela escolha que a gente fez era mais pertinente, era aquilo que ia acontecer. Ou até mesmo chega a distorcer a sua memória a ponto de você não lembrar, por exemplo, se você fez um palpite, se aquele palpite era verdadeiro ou não. Ele chega até a modificar isso, né? E isso é muito complicado, como o Dani trouxe pra gente no dia a dia do médico, porque ele afeta uma série de respostas nossas ao que acontece no dia a dia. Então, por exemplo, quantas vezes você já não se deu lá naquelas reuniões clínicas que tem sempre aquele professor que levanta e fala assim, isso eu já sabia que ia acontecer, principalmente em reuniões de mortalidade, onde a gente vai discutir o quê? Quais são os defeitos de processos, onde ocorreram falhas e tudo mais. Então, como é dito nesse tipo de viés, é muito fácil conectar os pontos quando você recebe tudo prontinho, mastigado, já todos os eventos sequenciados a ponto de entender e compreender o que aconteceu no final das contas. Mas, de fato, quem vive o dia a dia, é super difícil de, às vezes, você fazer essa previsão do que está acontecendo, né? E isso, assim, notoriamente, pode causar um problema muito grave nas instituições médicas brasileiras e mundiais. Tanto é que eu vou citar dois exemplos rapidinhos aqui. Então, assim, quando eu era residente, era muito comum isso mesmo. E aquela reunião, mas como você não viu isso? Pô, mas residente é burro mesmo, especializando não sei o quê, chama o orientador, onde ele estava com a cabeça. Diferente, por exemplo, de quando eu fui fazer um estágio no hospital lá fora, onde aconteceu um erro grave desses de tudo.
O cara, em vez de falar assim, olha, isso aqui era notório que isso iria acontecer, a primeira coisa que ele falou, precisamos rever nossos processos para entender e realmente corrigir o que estava errado. Mas isso a gente não vê só na medicina, né, Dani? Pois é, cara. Na verdade, no nosso dia a dia é bem comum a gente ver essas coisas. Eu fiquei lembrando disso, não é só em evento negativo, né? Que tem o hindsight bias. Pensa aí numa startup que deu certo. O Facebook, por exemplo. Cara, depois que o Facebook deu certo, é muito fácil ver um comentarista falar assim, mas também, cara lá em Harvard, um gênio, um contexto perfeito da internet, é lógico que ia dar certo. Cara, mas na verdade, a maioria das startups que dão certo, elas passaram por vários momentos de quase falir, né? Momentos de que elas navegaram em grandes incertezas, sem ter as hipóteses validadas e quase que deu errado. Então, assim, foram N fatores envolvidos e, cara, antes não tinha como prever que ia dar certo. Até porque se fosse tão fácil prever que ia dar certo, as startups já iam começar precificadas lá em cima, né? Não ia ser considerado investimento de alto risco. E tem uma outra também, essa eu gosto porque dá pra gente praticar no nosso dia a dia. Então pensa aí no seu grupo de amigos, você que gosta de assistir futebol. Faz um experimento com o seu grupo de amigos. Fala assim, galera, vamos fazer aqui tipo um bolão para ver qual que vai ser o resultado do próximo jogo, próximo clássico aí. O Palmeiras e Corinthians, pede pro pessoal fazer a previsão e anota o que cada um. Fulano acha que vai ser 2-0, que 1-0, vai empatar, e beleza. Aí vai rolar o jogo, você deixa aquele negócio guardado e depois de umas 2-3 semanas, você pergunta individualmente para cada um, fulano, quanto que você acha que foi sua previsão para o jogo de 3 semanas atrás, lá do Palmeiras e Corinthians? É muito provável que, na média, as pessoas falem que a previsão delas passada foi mais parecida com o resultado do jogo do que realmente com o que eles previram que o jogo ia ser, né? Porque depois eles acham que aquela previsão que eles fizeram ia ter mais sentido com o resultado final, o que não é verdade, né? Geralmente as previsões que a gente faz antes, elas acabam dando errado. Eu fico imaginando, falando assim de futebol, quantas pessoas acertaram o 7-1 da Alemanha com o Brasil, né? Eu aposto que no dia seguinte tinha um monte de gente, eu sabia que ia ser esse vexame, 7-1, não sei o que lá, né? Obviamente que assim, a gente tem essa relação, principalmente quando a gente vai aumentando a precisão do resultado final, do desfecho, né? Ou seja, cada vez que você tenta jogar esse desfecho mais pontual, para mais precisão, de fato, o cara não lembra que se realmente fez essa previsão tão precisa assim. Então, assim, naquele jogo da Alemanha, talvez fosse um pouco mais... a gente poderia dizer que havia uma tendência da Alemanha ganhar pelo futebol apresentado, por conceitos técnicos, mas ninguém ia imaginar que iria ser um 7-1. Eu posso te jurar por Deus que eu acredito que ninguém escreveu, nem um bolão se escreveu foi zona, que a Alemanha ia ganhar de 7-1. Porque não é possível você fazer uma previsão tão precisa assim. E isso é fenômeno de hindsight, exatamente. A pessoa se vangloria de que realmente ela estava mais certa do que as outras, às vezes, nesses casos, e aí ela tenta jogar isso como uma forma de autoestima, né? De melhorar a autoestima, de melhorar a confiança. E isso também pode trazer problemas, principalmente por aumentar a sua chance de ter a falácia da mão quente, que a gente também já falou em outro vídeo. É isso aí, Carlão. E mais para terminar agora, só uma lembrança que esse viés faz estar muito presente. O mundo é muito imprevisível. O mundo é envolvido aí em eventos aleatórios que não tem como controlar e muito dificilmente tem como prever. Os riscos geralmente são maiores do que a gente acha, maiores do que a gente consegue prever, e a variabilidade também. Tanto no dia a dia da nossa vida, quanto na medicina. E a gente tem que abraçar isso, abraçar a incerteza como parte do nosso dia e abraçar a realidade de que não dá para prever tudo. E que, na verdade, é melhor a gente criar redundâncias para diminuir o dano da variabilidade que vai estar sempre presente. Perfeito, Dani. Assina embaixo seu conselho aí.
Gente, muito obrigado por ficarem por mais esse capítulo aí do Medecon e esperamos você na próxima semana. É isso aí, pessoal. Um forte abraço.